Hierarquia das normas no ordenamento jurídico brasileiro. No ordenamento jurídico brasileiro, a hierarquia das normas é um princípio fundamental que organiza as diferentes fontes do direito de acordo com sua posição e importância dentro do sistema. Esse princípio define quais normas têm primazia sobre outras e como elas interagem para garantir a coerência e a estabilidade do direito. A hierarquia das normas é essencial para evitar conflitos entre disposições legais e para assegurar que a aplicação do direito seja justa e consistente. Esse conceito, embora técnico, tem consequências diretas na vida dos cidadãos, pois determina a validade e a eficácia das leis que regem a sociedade. Na base do sistema jurídico brasileiro, a Constituição Federal de 1988 ocupa o ápice da pirâmide normativa. Ela é a lei fundamental e suprema do país, e nenhuma outra norma pode contrariá-la ou sobrepô-la. A Constituição Federal de 1988 estabelece os direitos e deveres fundamentais dos cidadãos, organiza o Estado, delimita as competências dos diferentes poderes, como o legislativo, o executivo e o judiciário. Por ser o alicerce do sistema jurídico, todas as outras normas devem estar em conformidade com a Constituição, sob pena de serem declaradas inconstitucionais. Além da Constituição, também estão no topo da hierarquia as emendas constitucionais, que são alterações ou acréscimos ao texto constitucional. As emendas permitem que a Constituição seja adaptada às mudanças sociais, políticas e econômicas, sem que se perca a estabilidade institucional. Entretanto, para que uma emenda seja aprovada, é necessário um processo rigoroso e um quórum qualificado, o que demonstra a importância dessas alterações e a proteção que a Constituição concede ao seu próprio texto. Essa rigidez visa evitar mudanças precipitadas e proteger os valores fundamentais da sociedade. Outro elemento que pode estar no topo da hierarquia são os tratados internacionais de direitos humanos, desde que aprovados pelo quórum das emendas constitucionais. Esses tratados são documentos firmados entre países para garantir a proteção e a promoção dos direitos humanos em âmbito global. Quando aprovados pelo procedimento especial, eles recebem status de norma constitucional e têm a mesma importância que as disposições da Constituição Federal de 1988, o que fortalece o compromisso do Brasil com os direitos humanos e impede que leis ordinárias os violem. Abaixo do nível constitucional, encontra-se o nível supralegal. Nesse nível estão os tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados pelo rito ordinário, ou seja, não pelo quórum das emendas constitucionais. Embora não tenham status de norma constitucional, esses tratados possuem uma posição superior às leis ordinárias, o que significa que não podem ser contrariados por normas infraconstitucionais. Essa posição intermediária dos tratados supralegais demonstra o compromisso do país com os direitos humanos, ao mesmo tempo em que respeita a estrutura hierárquica do ordenamento jurídico. Em seguida, estão as leis ordinárias e complementares, além de outras normas infraconstitucionais, como as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. As leis ordinárias são normas que regulam diversos aspectos da vida social e são elaboradas pelo legislativo. Elas precisam respeitar as disposições constitucionais e podem tratar de temas variados, desde que não sejam matéria reservada para leis complementares. As leis complementares, por sua vez, têm uma função específica de complementar a Constituição e são exigidas em casos determinados pelo próprio texto constitucional, como a definição de certos direitos e a organização de algumas instituições. As medidas provisórias são normas editadas pelo Presidente da República em casos de urgência e relevância. Elas têm força de lei imediatamente, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional para continuar em vigor. A utilização das medidas provisórias é um exemplo de como a hierarquia das normas pode ser flexível em situações excepcionais, permitindo que o Executivo tome decisões rápidas em resposta a crises, enquanto o Legislativo preserva sua função de controle e avaliação das normas. Os decretos legislativos e as resoluções são normas que possuem uma função mais administrativa e reguladora, e geralmente tratam de questões internas ao Legislativo ou de atos específicos que necessitam de aprovação, como a ratificação de tratados internacionais. Esses decretos e resoluções também estão subordinados à Constituição e às leis ordinárias e complementares. Eles não podem contrariar normas de hierarquia superior, mas podem regulamentar ou detalhar aspectos específicos de sua aplicação. No nível abaixo das leis, encontram-se os decretos autônomos, que são atos administrativos com poder normativo próprio, emitidos pelo Presidente da República. Esses decretos têm um papel limitado e só podem tratar de questões de organização administrativa e de temas previstos em lei.
A função dos decretos autônomos é facilitar a administração pública sem a necessidade de uma nova lei para cada decisão administrativa. Contudo, eles não podem interferir em direitos fundamentais nem contrariar leis superiores, sendo apenas instrumentos de gestão. Por fim, na base da pirâmide normativa, estão as normas infralegais, como os decretos executivos, as portarias e as instruções normativas. Essas normas são emitidas por autoridades administrativas para regulamentar e detalhar a aplicação de leis específicas. Elas possuem um papel importante na administração pública, pois permitem que as leis sejam aplicadas de maneira eficaz e adequada às circunstâncias concretas. Entretanto, por serem normas de hierarquia inferior, as normas infralegais devem sempre respeitar as disposições das leis e da Constituição. É importante notar que a hierarquia das normas garante que o ordenamento jurídico seja estruturado de forma lógica e coerente. Cada nível possui uma função específica e limitações próprias, o que evita que normas conflitantes coexistam no sistema. Esse princípio é essencial para a segurança jurídica, pois permite que os cidadãos compreendam seus direitos e deveres de maneira clara e previsível. A hierarquia normativa, ao estabelecer uma relação de subordinação entre as normas, impede que uma norma inferior revogue ou modifique uma norma superior. A fiscalização da constitucionalidade das normas é um mecanismo crucial para garantir a manutenção da hierarquia normativa. No Brasil, o controle de constitucionalidade é exercido principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, que tem a função de verificar se as leis e demais atos normativos estão em conformidade com a Constituição. Quando uma norma infraconstitucional é considerada incompatível com a Constituição, ela pode ser declarada inconstitucional e, portanto, perder sua validade. Esse processo assegura que a Constituição permaneça como a lei suprema e orientadora do sistema jurídico. A hierarquia das normas também reflete o princípio da supremacia constitucional, que sustenta que a Constituição é a base de todo o sistema jurídico e que todas as normas devem estar de acordo com ela. Esse princípio é fundamental em sistemas democráticos, pois assegura que os direitos e garantias fundamentais não sejam violados por normas inferiores. A supremacia constitucional garante que os direitos previstos na Constituição, como a liberdade, a igualdade e a dignidade humana, sejam respeitados em todas as esferas do direito. Além disso, a hierarquia das normas permite que o ordenamento jurídico brasileiro seja adaptável e responda às necessidades sociais. A Constituição, embora seja rígida, admite emendas para se ajustar a novas realidades, enquanto as leis ordinárias e infralegais podem ser modificadas de maneira mais flexível para acompanhar as mudanças na sociedade. Essa estrutura hierárquica proporciona um equilíbrio entre estabilidade e adaptabilidade, permitindo que o direito acompanhe o desenvolvimento social sem perder sua coerência. Em resumo, a hierarquia das normas é um elemento essencial para a organização do ordenamento jurídico brasileiro. Ela assegura que cada norma ocupe seu lugar adequado e que os princípios fundamentais da Constituição sejam respeitados e preservados. Ao estruturar o sistema jurídico em níveis de autoridade, a hierarquia normativa facilita a aplicação do direito e protege os direitos dos cidadãos, garantindo que as normas sejam aplicadas de forma justa e equilibrada. Esse princípio continua a ser um pilar da democracia e da justiça, orientando o funcionamento do Estado e a construção de uma sociedade justa e harmoniosa. Gratidão a todos. E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!